Olá, cumprimentando-os, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Façamos uma pequena prece. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela vida material, pela vida do nosso corpo físico, pela nossa saúde, pela nossa paz, por estarmos mais uma vez aqui. Continuar rogando por todos nós também, para que possamos continuar nesta seara que escolhemos, a seara do amor, do bem ao próximo, que possamos não fraquejar nesse desiderato, nesta empreitada que escolhemos. E que todos nós possamos aumentar o número de pessoas pensando desta forma, que só o bem constrói. Só o bem e a caridade transformam o homem num ser melhor também. Muita luz, meus queridos irmãos, muita paz, muito amor em cada coração. E que assim seja. O trabalho que faremos hoje, filhos pródigos, e caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Está em Lucas, capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aqui honrados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a essa. A lição de hoje, como sempre, recorrente para os dias de hoje. A irmã Ângela, nossos cumprimentos, que a irmã achou no Evangelho ou outros livros aí para falar sobre esse assunto. Agradecendo a Deus por essa oportunidade, desejando as boas-vindas aos nossos irmãos que estão em casa ou que vão nos assistir, sejam todos muito bem-vindos. Está muito claro, né, nesse capítulo que o nosso irmão Antônio leu sobre filhos pródigos, trazendo para a nossa atualidade. A maioria de nós tem a história do filho pródigo, né, daquele jovem rico que se rebelou contra o pai, era o filho mais novo, o pai uma pessoa muito abastada, cheio de muito dinheiro, de muitas posses, e o filho sai deixando tudo e vai embora, porque não queria seguir como as ordens, as regras como deveriam ser, né? E ali ele passa aquelas dificuldades todas, depois volta pedindo perdão e o pai acolhe.
Tem a figura do irmão que fica revoltado com o pai, né? Por que acolher aquele ser que nunca fez nada, né? Que nunca trabalhou para nada, e ele acolhe com amor, com carinho, ao passo que ele que estava ali do lado sempre fazendo tudo. Então, o que nos ensina esse capítulo? O que nos traz a reflexão? Do amor infinito de Deus conosco. E do nosso mau trabalho aqui enquanto os filhos dele. Como filhos pródigos que somos. Fala ali dos dons dos cientistas, né? dos artistas de todas as ordens, músicos, médicos, de todos nós, cada um com o seu dom que veio, com a sua missão, e o que está sendo feito disso, né? Dessa riqueza que Deus dá nas nossas mãos e nós não sabemos cuidar. Do corpo perfeito que nascemos e vamos deteriorando ele ao longo da nossa existência, com a nossa má alimentação, com os nossos maus cuidados, com os nossos vícios. E aí, o que acontece conosco? Então, a reflexão do amor infinito de Deus, este Pai que nunca nos abandona. Há milhares de séculos estamos indo e vindo, como filhos pródigos, cada um com sua característica espiritual. Cada um de nós está indo e vindo de encarnação a encarnação, desencarnando, encarnando novamente, como filhos pródigos. E Deus ali sempre como aquele Pai amoroso nos dando a oportunidade. Como no Evangelho segundo o Espiritismo, lá, da caridade material e a caridade moral. Né? Nosso Pai nos dá toda a caridade material para nós. Todas as condições que nós precisamos, Ele nos dá. E nos dá o sustento moral. Nos dá os ensinamentos das suas leis que estão na nossa consciência. E o que nos cabe hoje? Na nossa atual encarnação em que nós estamos vivendo. Como que nós estamos nos portando diante desse nosso Pai? Quantas vidas nós já desperdiçamos com o nosso orgulho, com a nossa vaidade? Quantas vidas nós já desperdiçamos? Quantos sofrimentos já passamos? Né? Retornando sempre ao nosso Pai. E Ele o que nos faz, nos dá uma nova oportunidade. Assim como aquele pai fez com seu filho pródigo, nós também temos novas oportunidades através da nossa reencarnação. Se nós observarmos os dias de hoje, nós vemos acontecendo exatamente isso aqui que o Emmanuel nos explica, né? Quantos homens de gênio da humanidade usam mal, né? Destilam veneno, ao invés de colocar o néctar, o mel que faz o bem para a humanidade, com todo o poder que eles têm da ciência. Os artistas, os próprios artistas que se apresentam, levam multidões e multidões para as praças, para os ginásios, para os campos de futebol. E poderia usar esse tempo, esse espaço, tudo isso aqui, trazendo também as coisas boas, mas não, eles usam para coisas negativas, para as drogas, por exemplo. Incentivando o jovem ainda mais no campo da drogadição. Estão perdendo um tempão daqueles. Quando estão na solidão dos seus apartamentos luxuosos, das suas casas, seus castelos, eles vão se perguntar: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome da paz me tortura o espírito. Ele não encontra paz. São riquíssimos, têm tudo. Famílias riquíssimas e não encontram a paz. E vêm e enxergam lá do outro lado, lá no cantinho, numa modesta choupana. Uma modesta choupana, a paz e a tranquilidade do espírito. Gente, quando é que nós vamos entender isso de verdade? E não nos deixar levar pelas carroças vazias. O que é a carroça vazia? Faz barulho. Onde ela vem vindo, tu ouve de longe a carroça vazia.
Vamos encher a nossa carroça para que ela não faça barulho. O que aparece, portanto, é o barulhão da carroça que não tem nada dentro. E nós entramos nessa aí, nós vamos para aquele meio das carroças vazias. Sejamos carroças cheias e possamos ocupar o espaço que nós temos na rádio, nas redes sociais da Casa Chico, exatamente para colocar aqui, carroça cheia, esta sim, é a grande oportunidade que Deus nos deu. E eu lembrava agora, irmã Ângela e queridos amigos, semana passada nós falamos sobre caridade, né? Porque quando Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá. Ele disse, todas voltarão ao meu redil. Agora, quando isso acontecerá? Isso é caridade, gente. Quando acontecer? Não sei quando, mas cada um de nós é responsável por isso. Mas, primeiro eu sou responsável por mim, mas eu também tenho mais responsabilidades, além da minha própria pessoa como um todo. Eu tenho mais. Eu tenho a minha família que depende de mim. Eu tenho os meus amigos que dependem de mim. Eu tenho os meus inimigos que dependem da minha oração para melhorar-se. Eu tenho uma comunidade que espera por mim. Eu tenho uma cidade que espera por mim, que quer algo de mim. Eu tenho um estado, um país, um mundo que espera algo de mim. Porque eu sou um ser único, indivisível, filho do Pai. Eu tenho que aprender isso. Eu posso levantar a minha voz e clamar, Deus me ajuda. Eu não quero fraquejar. Ele vai ajudar. Ele vai nos curar dos males físicos, mentais e espirituais. E se não for a cura física, será a cura do perispírito, do espírito, da alma imortal. Que um dia todos serão curados e voltarão ao grande redil do Pai maior, que foi prometido por Cristo Jesus. Paz e luz para todos nós, meus irmãos. E tem muitas pessoas que dizem assim, que Deus não ouve elas, porque nós somos muitos aqui na terra. E aí no nosso evangelho temos o seguinte, lá ainda no capítulo sobre a caridade moral. Muitos dentre vós também dizem, ora, somos tantos aqui na terra, Deus não pode ver a todos nós. Então, o Espírito diz assim, escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, não abrangeis com vosso olhar os milhares de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma, e Ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, assim como deixais esses grãos de areia sobre a vontade do vento, que os dissipa. Deus, porém, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, porque ela só vos dará bons conselhos. Às vezes podereis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala. Mas ficai seguros de que a pobre desprezada se fará ouvir no momento em que deixardes perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e muitas vezes serei consolados pelos seus conselhos. Então vejam, Deus nos deu essa sentinela que é a nossa consciência. Né? As suas leis divinas todas estão gravadas na nossa consciência. Cada um de nós sabe o que é certo, o que é errado, o que se pode, o que não pode, o que devemos e o que não devemos fazer. Como temos que conduzir a nossa existência. E quando nós acalmamos o nosso coração e a nossa mente, ela fala conosco. Ou seja, Deus diz, filho, filha, vai por este caminho, não segue isso, faz assim.
olha como vós está se portando, e aí nós vamos internalizando todo esse sentimento e vamos procurando então e nos acalmando e começamos a resolver questões que muitas vezes pareciam complicadas. Agora, tomando também a responsabilidade sobre nós, sobre a nossa existência. Aqueles que vieram com muito poder, aqueles que vieram com missões de conduzir nações, de conduzir cidades, estados que estão nos poderes da justiça, a responsabilidade deles é muito grande. Todos nós, assim como eles, todos filhos pródigos, filhos e filhas pródigas. O Antônio, nosso irmão Antônio falou ainda, haverá um dia em que nós todos faremos tudo por amor. Quando isso chegará? Quando nós nos melhorarmos. E hoje nós temos novamente essa oportunidade de nos melhorar. Para que nós possamos voltar à casa do nosso Pai, ou seja, a nossa pátria espiritual, não mais como filhos e filhas em sofrimento, mas revestidos da glória, revestidos do seu amor divino, podendo chegar lá de maneira sublime, dizendo, Pai, eu venci. Podemos talvez não chegar vencendo todas os nossos defeitos, mas a grande maioria deles, e assim seremos vitoriosos também. Poderemos ter novas e novas oportunidades, mais encarnações, sim, mas aí não mais para sofrimento, não mais para expiação, mas para auxiliar, para ajudar os seres que estão passando por provações, vir com missões realmente de auxílio, já com o nosso espírito mais enobrecido. Todos nós estamos a caminho da nossa divindade. Então vamos começar a trabalhar esse sentimento de deixar de ser o filho e a filha pródiga, né? Deus nos criou para o sofrimento. Vamos nos trabalhar nós, o nosso íntimo, a nossa consciência, os nossos pensamentos. A doença é difícil? É. O sofrimento é difícil? É. A dor, a saudade de um ente que se partiu para a pátria espiritual é dolorosa? É. Sabemos que é, não vamos nos enganar. Porque todos nós ainda temos esses sentimentos. Mas nós temos sempre que colocar em nossa mente, eu sou um espírito vivenciando uma experiência humana. E como espírito eu sei que aqui eu vou ficar determinado tempo, que daqui logo eu partirei. E vou reencontrar no plano espiritual todos aqueles que eu amei, que estiveram comigo. Mas para que isso aconteça, eu preciso me melhorar. Porque assim como eu estou aqui caminhando nessa jornada evolutiva, os nossos amados lá no plano espiritual também estão caminhando na caminhada evolutiva deles. E para que nós não nos distanciamos, né, tanto deles, vamos então nos melhorar aqui. Como diz sempre uma palestrante espírita, queremos morrer bem, vamos viver bem. A vida continua lá e aqui. Às vezes a gente não percebe isso, né? Sinais dos tempos que nós estamos vendo nos últimos meses, nos últimos anos até. Sinais dos tempos. Os tempos são chegados. E diz os nossos livros básicos, os evangelhos, que nesses tempos haveriam grandes revoluções. Seriam terríveis suicídios, depressão, ansiedade, solidão, melancolia, acidentes terríveis, mortes para lá, assassinatos. Se nós olharmos e verificarmos, a gente às vezes não percebe que está aumentando. Está escrito. As profecias já diziam isso. Mas aqui eu quero dizer para todos nós, estou dizendo para mim também,
As profecias foram feitas para que não acontecesse o problema. Só que nós estamos deixando acontecer. Está sendo mostrado agora. Estamos chegados aos finais dos tempos. Uma nova era está aí. Uma nova era que se abrirá para nós como um grande sol. E nós não estamos aprendendo? Vamos aprender. Como é que eu evito um acidente grave? Eu fazendo aquilo que está previsto fazer dentro das leis que existem para isso. Andando na velocidade correta, fazendo a direção defensiva, não ultrapassando em lugares proibidos. Se está com sono, para o seu carro, o seu caminhão, vai dormir. Não dirija embriagado. Os terríveis acidentes não precisariam acontecer. Mas não está previsto o desencarne de certas pessoas que desencarnaram ali? Mais ou menos assim, mas não como acidente. Poderiam desencarnar de uma forma natural, se fosse o caso. Mas aí eu provocar um acidente desta forma, por que eu dirijo tão violentamente nas estradas? Porque o meu eu está muito ferido, magoado, solitário, melancólico, depressivo. E essa cura que eu tenho que fazer. Essa cura eu tenho que fazer. Por que a pessoa se suicida? Porque ela não vê nada além do que ela está vendo na sua frente com seus olhos materiais. Ela não teve um campo maior de religiosidade para entender que há um Deus bondoso, amoroso e quer todo mundo junto com Ele. O suicídio vai demorar séculos e séculos para a pessoa poder se renovar e voltar para a Terra, ou voltar para um planeta que vai ser destinado. Não vai ser abandonado o suicida, não vai ser abandonado. Vai ter uma nova oportunidade, só que vai demorar muito mais. As mortes que as pessoas estão fazendo por aí, pela droga, a maioria é pela droga. Por que eles estão na droga? Porque os nossos filhos foram abandonados à sua própria sorte. Vamos pensar nisso. Nós não estamos educando os nossos filhos para a verdadeira cidadania que deveríamos fazer. Um cidadão do bem. Meu filho, minha filha nascendo, vai ser um cidadão do bem. Vamos envidar todos os esforços, porque essa criança aqui, amanhã, ela esteja sorrindo e seja lembrada como uma grande cidadã. Assim nós temos que educar os nossos filhos. E não simplesmente colocá-los no mundo. A droga não existiria se nós educássemos os nossos filhos desta forma. Porque a droga ainda está ao nosso redor, porque nós deixamos acontecer. Nós deixamos. E coitado daqueles que temos que orar por eles também, que traficam a própria vida, que traficam a morte do corpo físico através da droga ou de outras coisas negativas e perversas. Eles precisam muito da nossa oração. Porque eles são suicidas também. Eles estão matando a sua própria vida, o seu próprio espírito. Coitado deles, que precisam também da nossa oração. Então, o nosso irmão Antônio falou muito bem sobre essa questão das famílias, de cuidar os pequenos, os filhos, essas crianças que estão vindo. Emmanuel já dizia, os pais são os primeiros professores dos filhos. O lar é a primeira escola. É no lar onde eles terão o aprendizado, o exemplo, através de seus pais, da sua moral, do seu caráter. A escola vai dar a instrução, mas o caráter, a moral daquele ser, que muitas vezes tem que ser domado, quando já se mostra desde pequenininho algum tipo de revolta, tem que ser domado, tem que ser trabalhado através do exemplo. O exemplo educa.
E ainda no Evangelho, lembrando que o Antônio falou ali, se não puderam causar um acidente, dirigir bem. E para não dar uma briga, não entrar numa discussão, o que nós temos que fazer? No Evangelho diz assim, existe um grande mérito, acreditai no que digo, em alguém saber calar para deixar que fale outro mais tolo. Pois essa atitude também é uma caridade. Saber ser surdo, quando uma palavra de ironia ou de calúnia vos é dirigido por alguém que já está habituado a ridicularizar os outros. Então, que possamos ter essa capacidade de nos fazer surdo, de nos calarmos, mas não guardando no nosso coração mágoa ou rancor, raiva, sentimentos ruins. Fechando os nossos ouvidos, fechando a nossa boca e orando em silêncio, pedindo a Deus que toda aquela energia seja dissipada no universo, que aquele ser se acalme a somente o seu coração. Então, neste momento, nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo ao nosso Pai por essa oportunidade, pela nossa vida, pela presença de vocês junto conosco. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, rogamos a vós, irmão querido que sempre está ao nosso lado, que a tua luz, os teus pensamentos divinos, teus sentimentos de amor estejam sobre nós, sobre toda a humanidade da terra. Que em cada coração, em cada família, nessa cidade, nesse estado, neste país, no nosso planeta, sinta neste momento a tua mão divina irradiando luzes de bênção, bálsamos de cura, alívio das dores físicas e emocionais, refortalecendo e fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo na fé, na coragem, na confiança. Que possamos sempre ter em mente que o amor nos liberta, que o amor nos encoraja, nos dá coragem no dia a dia. E gratidão ao nosso Pai Criador, por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui, vivenciando essa experiência. E que todos nós possamos sair deste plano, não mais como filhos e filhas sofredores, mas retornar à casa de nosso Pai, como filhos e filhas revestidos de glória. Que a luz e o amor do nosso Pai maior ilumine a todos, hoje e sempre. Que assim seja.